muito bom, muito bom, Eduardo, muito bom, muito bom. Puxa, como é bom, bom ouvir tudo isso daí. Eu tenho um grande amigo também, que ele fez parte da Uni, e eu pedi para ele rascunhar também tudo que ele passou, né, na repressão, e também para colocar isso num livro, né, para o pessoal saber o que é isso. Eu acho que o teu livro é muito oportuno, principalmente pelo momento que estamos vivendo hoje, né? Muito, muito oportuno, né? E é muito bom mesmo. Então, e com relação a isso que você falou da ditadura, de escrever, eu peguei o final da ditadura, eu peguei os anos finais, apesar de ter visto os efeitos da ditadura bem literalmente do lado de casa, né? Nosso vizinho de muro, nossos vizinhos de muro não tinham a figura paterna porque o pai foi preso e foragido da ditadura há muitos anos, o Wilson Reale, né? Um radialista, comunicador, e eu cresci com pessoas que foram órfãos de pai vivos, sem ter notícia de que esse pai passava por ter sido preso na ditadura e tal, né? O Santiago aí, o Santiago, o Marco, a Lucinha, o Fábio Reale e o Marcos, né? Três. Então eu vi esses efeitos todos, né? E depois, nos anos 70, fui militar na esquerda, e aí eu encontrei o Santiago, o Mário e tudo, e a gente viveu. E aí conheci pessoas que passaram perrengues pela ditadura, né? Que foram torturados pela ditadura, inclusive. Perdemos um grande colega agora, um grande companheiro, que foi o Amadeu Felipe. O Santiago quer falar, e eu acho que essa praia é do Santiago, o Santiago pode dizer bem dessas coisas agora. Não, eu só queria dizer, estão me ouvindo bem? Eu só queria dizer que eu, infelizmente, não consegui ler esse livro que você está lançando agora. O que eu pretendo fazer, mas assim que ele me chegue às mãos, que eu já vou encomendar hoje mesmo. Mas você me deu a honra de fazer o prefácio do outro, Apenas Três Palavras, que é um livro sensacional, que é um livro de ficção, mas que é real. É uma história que aconteceu. Pode não ser com aquelas pessoas, mas aconteceu com pessoas similares, em lugares diferentes, mas aconteceu. Em algum lugar do Brasil, aconteceu exatamente do jeito que você colocou no livro, e colocou com muita poesia, inclusive. Eu só queria fazer um adendo aqui. Quando você fala da rinha Lecoque, me remete à escuderia Lecoque, no Rio de Janeiro, que deu origem ao Esquadrão da Morte, nos anos 70, ela é esquadrilha Lecoque, com um delegado lá terrível, como que é o nome dele? Mariel Mariscot, era o policial, que ele, a exemplo das milícias hoje, e aí é a origem das milícias, né, que começou lá atrás, os caras tinham, inclusive, o mesmo slogan: bandido bom é bandido morto. E eles já matavam, lá nos anos 70, já matavam, e de preferência preto e pobre, né? Exatamente como hoje. Então, isso que você fala de real é exatamente isso. Esse governo fascista está reeditando o modelo da ditadura. Quando o pessoal fala, os militares no poder, os militares já estão no poder, de uma outra forma, mas já estão. Basta ver o número de militares que estão e as barbaridades que esse genocida tem feito, né? E eu queria, você falou também, da época da ditadura, era uma época em que se criou muito, a literatura cresceu muito, porque acho que justamente por ser arrochada, então os caras saíam por outro lado, eles tinham que driblar a ditadura, driblar a censura, então muita gente escreveu muita coisa boa. Por exemplo, naquela época, não sei se você leu, mas se você não leu, o Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, é um livro sensacional, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, A Ilha, do Fernando Moraes, alguns assim que, na minha época, que me deu a vontade de ler. Assim como o Pasquim, que era um grande jornal naquela época, em que a imprensa era toda censurada, as editoras eram todas censuradas, tinha 3 jornais alternativos,
que era o Opinião, o Pasquim e o Movimento. Mas o Pasquim, por ser assim, mais cultural, era o que mais penetrava na sociedade. E lá tinha o Ivan Lessa, o Paulo França, Tarso de Castro, Tarik de Souza, o Aldir Blanc, o Jaguar, o Ziraldo, o Enfio, quer dizer, um time de gente que deixou, foi uma escola, deixou muita gente que seguiram o caminho deles. Além dos teatrólogos, né, que você que faz teatro, você sabe bem, o Duvaldo Viana, o Vianinha, o Paulo Pontes, o Plínio Marcos, o Dias Gomes. Então, foi um período cultural muito bom. E naqueles anos que você disse, porque os anos 70, a ditadura, ela começou em 64, mas foi nos anos 70 que ela recrudesceu. De 70 a 74, com a mão de ferro de um dos maiores assassinos do Brasil, chamado Emílio Garrastazu Médici. Esse cara foi violento, foi um banho de sangue. Aí, nós já sabemos, em 74, já começou a abertura lenta e gradual, com Geisel, mas também a ditadura, a repressão estava violenta, o doicode, tanto é que aí em Londrina, nós tivemos o Joinec, o Genesi Guimarães, e muita gente, o Mané Jacinto, muita gente presa, muita gente torturada, e alguns, como Júlio Bonfim, como outros que só foram presos porque leram o jornal chamado A Voz Operária, só por isso. Então, eu só queria fazer esse registro da ditadura e lembrar da parte cultural nessa época. E só contar um fatozinho assim, que eu sempre conto quando eu falo da ditadura, é o seguinte: eu sou de esquerda, você sabe, sempre eu, o Mário Fragoso, fomos do PCB, Partido Comunista Brasileiro, que era na clandestinidade, até a legalização dele. E aí as pessoas me perguntam, por que você virou comunista? Porque eu acho que pelo humanismo, mas assim, em 64, quando veio o golpe militar, eu tinha 12 anos, e naquela época o meio de comunicação era rádio. Então, meus pais, todo mundo ouvia a Rádio Marinho de Veiga, Rádio Nacional, Rádio Tupi, Rádio Bandeirantes, lá em Londrina, a Rádio Atalaia, a Rádio Londrina, que foi a primeira e tal. Mas as notícias, as notícias eram que os tanques estavam na rua e que estava tendo uma revolução e que o povo tinha que acabar com o comunismo, porque o comunismo... A mesma história de hoje, que o comunismo queria tomar e colocando medo em todo mundo, medo. Aí eu perguntei para meu pai, semi-analfabeto, carpinteiro, eu, sem saber, com 12 anos, perguntei para o meu pai, o que é comunismo que eles falam tanto? Meu pai, na simplicidade dele, me disse, olha, filho, eu não sei exatamente o que é comunismo, mas eu só sei que para esses ricos, os patrões, esses fazendeiros, terem tanto medo dele, é uma coisa boa para nós, não é coisa ruim para nós, não. Então aquilo me ficou gravado na minha cabeça, então eu falei, não, então tá certo, porque se os caras têm medo, é porque ameaçam eles. Então, era só esse relato que eu queria fazer. E, Eduardo... Santiago, eu só quero aproveitar uma coisa que eu queria também ouvir teu relato, porque no livro tem um momento, assim, que eles vão ver notícia, vão ver noticiário, eles encontram na rinha e aí eu gosto de brincar com essa coisa de passado, né? Eu fico pensando assim, os meus sobrinhos, eu tenho um sobrinho de 12 anos que gosta de ler, eu fico imaginando o que vai acontecer com ele quando ele pegar e ler, e ele lê que eu estou falando de uma TV de tubo. O que vai passar na cabeça dele uma TV de tubo, né? Ele vai achar que eu inventei que uma televisão precisava de 2 pessoas para pegarem uma televisão e tirarem de um lugar para colocar no outro, e não sei o que e tal. Mas antigamente você precisava de 2 pessoas, que aquilo pensava para burro na televisão. Não, e o que é pior, Eduardo, o que é pior, a televisão era válvula. Eu brincava. Quando você saía de casa, você ligava para ela ligar à noite, quando você chegava. Mais ou menos isso. E aí, Santiago, eles estão tentando saber notícias, porque estão querendo ver se já... Né, porque eles ficam escondidos durante 3 semanas nessa chácara abandonada. E aí, quando foi nessa televisão que eles ficam sabendo do atentado em Berlim.
E uma das coisas que eles resolvem fazer é assim, vamos ver quem consegue descobrir primeiro qual é a notícia que eles estão querendo dizer. Por quê? Porque, e aí a gente pode falar um pouco da censura, porque a imprensa era muito censurada, tanto que muito jornalista faz o caminho inverso, ele deixa o jornal para ir para a literatura, porque a literatura foi a última das artes a ser perseguida. Né? Os primeiros foram a música e o teatro, né, na ordem. Né? Depois o cinema, depois a literatura. A literatura foi perseguida também, mas ela foi lá num quarto, porque ainda achavam que a literatura era só para entretenimento, não sei o que e tal. Quando eles perceberam que havia uma resistência começando na literatura, aí eles foram atrás. Mas, por exemplo, né, alguns vieram de lá para cá, que foi o caso do Coni, que era cronista e veio para cá, para o jornal. E depois o Coni fez o caminho de volta. Mas o Ivan Ângelo, por exemplo, que fez A Festa, que é um romance antológico, o Ivan Ângelo era jornalista. Ele fez esse caminho para lá para conseguir escrever. Né? Então, a brincadeira deles era assim, vamos ver quem consegue decifrar a notícia. Porque a notícia já vinha censurada. Né? Você pegou esse tempo de censura? Não, peguei. Inclusive, tem uma clássica, acho que se me parece, do Jornal do Brasil, que quando teve a ditadura, que a coisa estava feia, eles passavam pela previsão do tempo. Tempo ruim, tempo fechado em Brasília, a coisa está ruim. Então, eles usavam pela previsão do tempo. Então, a pessoa lia e falava, pô, a coisa está feia lá, né? Assim que eles usavam. O Chico Buarque teve que usar um pseudônimo para passar. A Malu estava me contando, que ela leu em algum lugar aí, que as músicas dos caras eram tão censuradas que já vinha o pacote, os caras vão censurando, eles nem liam a música. Então, o que os caras fizeram? Descobriram, por exemplo, que as músicas do Aguinaldo Timóteo não eram censuradas. Eles colocavam o nome do Aguinaldo Timóteo, eram no pacote lá, os caras de Aguinaldo Timóteo, e liberavam. E aí eu estava lendo esses dias como que é o nome do Nelsinho Mota? O Nelsinho Mota me dizendo que ele estava no carro, de repente ele liga o carro, escuta o Chico e o Milton Nascimento, ele escuta Cálice. A hora que ele escutou, ele levou um choque, falou, porra, como é que essa música passou? Como é que essa música passou? Ele disse que ficou, falou, mano, não está acontecendo, será que caiu a ditadura? Aí depois ele ficou sabendo que o censor, quando ouviu a música falou, pô, até que enfim o Chico e o Milton fizeram uma música religiosa. Porra, os caras eram idiotas mesmo, né? Que essa música tem o toque do gênio mesmo, né? Ele pegou o cálice. O cálice, né? O cálice, mas era o cala-boca, né? Era o cala-boca, né? Do cálice, o cálice. Como apesar de você, que parecia que ele estava falando para uma pessoa, para uma namorada, e ele estava falando dos milicos, estava falando do coisa. Eu só queria fazer uma lembrança aqui, que tem um amigo meu muito querido aqui assistindo, Paulo Gutierrez, meu querido amigo Paulinho Gutierrez, médico, um dos poucos médicos humanos, porque a maioria dos médicos, porque médico pensa, eu sempre falei isso para o Paulinho, a maioria dos médicos pensam que são Deus. Os neurologistas têm certeza, mas a maioria pensa que são. Então, Paulinho, um beijo. E a Josi também aqui fez um elogio legal para mim. A Josi falou, era mesmo Santiago. Obrigado, Josi. Esse era o Santiago incendiário. Eu falo para a Malu, quem me viu incendiário, hoje me acha um tremendo bombeiro. Mas tá bom. Então, por isso que quando eu falo assim que esse não é um livro... Não, ele não é eu não vejo realmente esse livro um livro político. Eu acho que ele é um livro de amizade, é um livro de 5 pessoas, de 5 amigos que se encontram e que, claro, tem o sonho de mudar o mundo, tem o sonho de mudar o país, e são pessoas sensíveis mesmo. Né? Então, o Neri Reis... Bom, vocês vão ver o que vai acontecer com o Neri Reis ali para frente. Então, o Neri Reis é um cara que ele quer mudar muita coisa e ele vai passar por algumas coisas. Né? Na segunda história, que é a Menina e o Poeta, que deve ser o livro do ano que vem, talvez, né? Quem sabe? Né? Que vai continuar a história. Nós vamos falar de abertura, e aí, porque aí a história dá um ano para 85, mas ele continua indignado com algumas coisas que ele viveu aqui e tal, né?
e vai acontecer lá para frente. Então, são algumas coisas assim, mas você está falando do Chico, você me fez lembrar agora. Em 82, eu estive em São Paulo e eu, infelizmente, morreu agora faz 20, 30 dias, um primo meu, Brás Bacarim. O Brás foi um dos grandes produtores da gravadora Continental, do selo Chantecler, foi o cara que foi o primeiro produtor da dupla Milionários é Rico. E o Brás, um tempo, ele saiu da gravadora e foi trabalhar na Arlequim, que era uma editora musical do Chico e do Gil. A editora era dos dois. E um dia eu estou lá conversando com o Brás, e aí chega uma música do Gil e do Chico censurada. 82, tá? Onde oficialmente já não havia mais censura, tá? Oficialmente falando. Mesma música censurada. O Brás olhou para mim e falou assim: Eduardo, você quer ver liberar essa música? Eu falei, Brás, como é que vai liberar essa música? Você vai mudar a letra, não sei o quê? Ele falou, não, vou mudar o autor, vamos colocar minha e sua, a música. Não vou mudar uma vírgula dessa música, vamos só colocar que a música é minha e sua e vamos mandar. Eu falei, tá bom. Eu achei que ele não fosse fazer a brincadeira, mas ele fez isso. Ele pegou uma música, claro, que depois foi cancelado, ok, né? Uma música do Chico e do Gil, colocou minha e dele, só para mostrar uma coisa. E a música passou sem uma vírgula na censura, ou seja, a censura não censurava a música, censurava artistas. O artista, censurava o artista. Né? A mesma música foi liberada. Né? Eu, em 83, repito, oficialmente a gente já não falava mais de ditadura, eu fiz uma peça, um monólogo teatral, contando a vida do Castro Alves. Era um monólogo, era o Castro Alves, Antônio Frederico de Castro Alves, com poemas de Castro Alves, mas no contexto daquela transição de ditadura para democracia. Naquela época você tinha uma coisa assim de renovar o alvará de censura. A peça passou a primeira vez, na segunda veio um aviso que tinha 14 páginas do espetáculo censuradas. Entre as 14, 4 peças do Castro Alves de 100 anos de idade censuradas. Eu falei, peraí, vocês censuraram a peça, vocês não censuraram o poema do Castro Alves, não é isso, né? Aí veio a resposta da Polícia Federal na época, da censura na época. Estão censuradas integralmente as 14 páginas, ou seja, a censura tinha censurado o Castro Alves depois de 100 anos. E aí eu dei uma entrevista para a emissora, que era a Rede Globo na época, e falando que eu tinha uma apresentação marcada em Rolândia, aqui pertinho, então eu falei, eu vou fazer o texto na íntegra, quem quiser ir. Resultado dessa apresentação deu 2 apresentações, né, porque você ia fazer contra a censura, então esgotou a primeira e vendeu a segunda. Eu acabei de falar isso, a Polícia Federal chegou na rádio que eu trabalhava, nessa mesma rádio com o Neri e tal. Ainda falei pro Neri, na época, o Neri trabalhava comigo, falei, Neri, atento aí que você demorar para voltar, né? Então, eu passei uma tarde prestando esclarecimento na Polícia Federal depois do fim da censura, oficialmente. Então, quer dizer, essa coisa que acabou... Né, quando se fala em teatro, ainda a coisa é mais pesada ainda. Né? Então, por isso que quando eu tentei colocar uma coisa de amizade, porque uma das grandes coisas que eu vi nesses períodos quanto mais as pessoas se identificam com as outras, mais a amizade flui. Né? Então, eu convivi com alguns, o Santiago mencionou aí o EINEC. O EINEC contava, assim, né, eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o EINEC, que muitas vezes ele escapou da ditadura porque ele teve grandes amigos que deram cobertura a ele, inclusive escondendo ele. Né? Então, esse valor de amizade mesmo, assim, que contam, né? Uma das autoras que eu uso, uma das teóricas que eu uso no meu trabalho, e que foi banca do meu mestrado, que é a professora Eurídice Figueiredo, da Universidade Federal Fluminense, ela veio fugida do Rio e passou por Londrina. E aqui em Londrina, ela conseguiu, assim, num gesto de amizade, naquelas coisas malucas mesmo, ela conseguiu escapar com ela não fala quem, mas que depois acabou virando o primeiro namorado dela, eu imagino até quem seja, mas enfim, como ela não fala, também não vou né?
ela conseguiu ir de Kombi até Foz do Iguaçu, atravessar a fronteira para conseguir um avião para se refugiar em Paris, fugindo da ditadura. Então, essa coisa de amizade, esses relatos de amizade, de gente que está querendo viver, gente que está querendo ver uma coisa melhor, e que esse nível de cumplicidade, independente de idade, de gênero, mas assim, esse nível de cumplicidade que eu falei, cara, para falar de amizade, de 5, porque esses 5 pessoas, esses 5 vão continuar juntos, mas separados. Né? Nos próximos romances, vocês vão ver que cada um tem o seu caminho, mas eles nunca se perdem contatos, eles estão sempre em contato. A amizade que nasce nesse Lecoq vai ser muito especial para os 5. Eles vão se reinventar, e nesse sentido não é exagero. Né? Então, e era isso. Né? Então, o romance é isso, a proposta do romance é isso. Né? Então, é isso. E o Santiago pode até falar dessas coisas. Né? Como era difícil fazer arte. Arte sempre foi difícil fazer. Né? Arte sempre foi difícil fazer. Né? Mas como é difícil fazer arte em tempos de palavra tão medida como é tempo de censura, de ditaduras. Né? Eu vejo os dois lados. Eu acho que é difícil, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é onde flui a arte, porque obriga os autores, os escritores, os teatrólogos a pensar saídas, a pensar possibilidades. Então, eu acho que, durante a ditadura militar, foi uma época fértil da cultura, muita coisa, tanto é que são imortais. As coisas que foram criadas na época da ditadura estão vivas até hoje. São músicas eternas que a gente não consegue esquecer a letra, são teatro, são peças. Plínio Marcos é imortal. Aí a Grande Família, esse quadro da televisão, isso é do Oduvaldo Viana e do Paulo Pontes. Isso foi feito lá nos anos 70, numa família burguesa que confrontava a ditadura. E ficou na Globo até agora, até pouco tempo atrás. Então, essas coisas. Eu acho até que, com esse governo que está aí, é impossível, vocês me desculpem, mas é impossível não falar desse governo quando se fala de cultura e tudo, porque nós atrasamos. Tudo que se fez lá atrás, ele está jogando, está recuando. Eu costumo dizer, Eduardo, por exemplo, quem, nos anos 80, não assistiu àquela série da Rede Globo chamada Armação Ilimitada? Era uma série com Andréa Beltrão, com o Cadu Moliterno e com o André de Biasi, acho que é. E o Jonas, que era o moleque. Então tá, a história, o que era uma história? A história era uma mulher que morava com 2 homens, tinha um menino adotado, que era rejeitado, adotado, e era normal, o povo assistia e o povo se divertia, o povo gostava. Hoje, 40 anos depois, 2021, o pessoal fica pregando contra um beijo gay na televisão, que acho que é um absurdo, que não aceita, onde já se viu. Então, nós andamos de marcha ré, nós andamos em círculo. E, infelizmente, e a cultura, quando você tem um Ministério da Cultura que tem um presidente, um cara chamado Mário Frias, que é um idiota de 5ª categoria, que não sabe quem é Frida Kahlo, aí é o sinal que nós estamos realmente de marcha ré, é o caos total. A cultura, vocês escritores, eu admiro muito vocês, muito. Vocês são resistência. E você, Nancy, que é de uma editora, parabéns, porque não é fácil fazer literatura nesses tempos difíceis que nós estamos passando. Mas eu acho que tem uma luz aí no final do túnel e um maringaense bandido vai derrubar a República. Tá certo. Então, assim, só para... esse é o poema aqui que eu fiz, eu peguei aqui a casa, um trecho do livro,
né, só para mostrar alguma coisa, que é um poema que está na peça, já que eu já escrevi a peça, mas esse é um poema que é bem... eu procurei escrever esse poema bem no estilo do Marinósio Filho, né? E pensando... Esse foi um poema que foi claramente assim, pensando nele, que abre o capítulo 10. Eu me rendo, ser feliz é uma coisa muito complicada. Eu me rendo, sonhar é uma atitude abortada. Eu me rendo, a vida é muito pouco para tanta cilada. Eu me rendo, eu te rendo, e nos rendendo fazemos da emoção a doce jornada. Então, isso é bem o estilo do Marinósio escrever e tal, né? E eu pego isso porque essa mudança que o Neri vai passar ao longo da vida, e que talvez eu quisesse que o meu amigo Neri Floriano tivesse passado e que não foi permitido ele passar, essa mudança que o Neri vai passar ao longo da vida tem muito com esse poema, né? Essa semana eu escrevi uma resposta desse poema, que esse é um poema do Neri Reis, do poeta Neri Reis. O Neri Reis fazendo um outro poema na realidade nova que ele está em 2020, com 60 anos de idade. Né? Com 60, não, com 70 anos de idade. Né? Em uma outra realidade. Então, a ideia é essa, mas para mostrar o quê? Que sonho não envelhece. Que sonho não envelhece. Né? As pessoas têm muito... E as pessoas... E o Santiago falou uma coisa que é verdade. As pessoas têm muito preconceito, mas muito preconceito. Né? Então, eu voltei a escrever com mais de 50. Eu voltei a publicar com mais de 50. Né? Estou com 59. Né? Eu fui ganhar o meu primeiro concurso, o meu concurso literário nacional, com 55 anos. Né? Então, essa capacidade, claro, eu creio que essa capacidade quem dá é Deus, para o ser humano ser diferente, para o ser humano fazer a diferença, né? Eu creio muito nisso, mas essa capacidade todos nós temos. Tem gente com 50 anos achando que vai esperar a morte chegar. Raul Seixas, entendeu? Eu vejo muita gente produzindo pra caramba. Eu vejo o Santiago está com mais de 60, quase 70 anos. O Santiago tem blog, o Santiago está ativo, está fazendo vídeo, está produzindo e tal. Sabe? Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que colocar que nós precisamos pensar mais isso, a gente precisa de mais gente pensando, a nossa realidade, pensando o nosso país. A arte é transformadora, a literatura é transformadora. Né? Diga lá, Nancy. Nancy quer falar. Você tocou num ponto muito importante, Eduardo. Realmente, a leitura ela é transformadora. Eu gostaria de saber da sua opinião e da opinião do Santiago. Vejam bem, nós moramos num país em que a literatura ela não é prioridade. A prioridade é comer, é sobreviver. Culturalmente, também, eu não consigo vislumbrar numa grande maioria, os pais ensinando os seus filhos a lerem. Tá? Muitos têm tempo, né? Porque trabalham fora, chegam em casa cansado, não tem mais aquele lance que a gente vê muito do pai na cabeceira do filho, lendo uma história para ele. Eu gostaria de saber de vocês como que nós poderíamos mudar isso. Porque temos bons, Eduardo, temos bons escritores, temos escritores nacionais muito bons, mas não são muito conhecidos, né? Principalmente porque não tem muito leitores. Como é que a gente poderia mudar isso? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Bom, a primeira coisa que eu acho é assim, existe muita gente pensando em arte como forma de ficar rico. A gente sabe que isso é totalmente utópico, né? Você tem lá Paulo Coelho, né? Você tem um ou outro cara que ganhou muito dinheiro e tal, mas eu não posso, é sério isso, gente.
E agora eu vou falar para quem está pensando em começar a escrever. Se você está pensando em começar a escrever, se você for pensar no padrão Paulo Coelho, você nunca vai publicar nada. Porque você vai esperar a vida inteira por uma grande editora para vir atrás de você, sabe? Então, então começa por aí. Então nós temos grandes escritores, mas grandes escritores que precisam de pequenos espaços. Eu acho que a Leia Livros faz muito bem esse espaço, sabe? De promover essa coisa, de dar esse espaço para a gente, né? Eu vejo quanta gente boa está lá na Leia Livros, a gente, né, nas nossas reuniões com os autores, quanta gente boa, quanta gente fazendo trabalho legal, né? O Carlos, lá no Rio, né? A Geisa no Rio Grande do Sul, a gente fazendo trabalho legal com literatura e o Adilson em Santa Catarina, fazendo coisa muito legal e muito de qualidade. Então, os pequenos espaços têm que ser preenchidos, né? Eu acho que é isso. Se você gosta de escrever, se você produz algum tipo de arte, escrever, do mundo de literatura, mas eu acho que para teatro você tem que procurar grupos, escolas de teatro, para música, grupos e escolas de música, né? Aula de canto, fazer aula de canto com professores, né? Especializados, artistas plásticos maravilhosos que a gente tem, né? E que podem ensinar também. Então, eu acho que a arte, os grandes movimentos são de pequenos gestos, né? Na arte, os grandes movimentos são pequenos gestos. Então, um país que lê, né? E agora o pessoal de cinema, de teatro, de televisão vai ficar bravo comigo. Mas esse marasmo que o mundo está, na minha opinião, tem muito a ver com vídeo e pouco a ver com texto. Fake news, que foi uma coisa que assolou no mundo inteiro e que trouxe atraso para grandes nações do mundo, inclusive Estados Unidos, e nós ainda estamos nesse processo, ainda pagando por isso. As grandes disseminação de fake news é via vídeo e não via texto. Não que não haja disseminação de fake news por texto, não estou dizendo isso, tá? Mas por quê? O vídeo normalmente não conduz à reflexão. Você compra uma imagem, você acredita na imagem, é aquilo que o Walter Benjamin diz, a aura da imagem te seduz e você acredita naquilo. E a pessoa não tem o hábito de checar se é verdade ou não. Qual que é a raiz da fake news? É parecer a verdade que eu quero acreditar. Né? Então, a raiz é essa. Quem lê, mas quem gosta de ler, quem tem o hábito de ler, ele não consegue pegar uma informação e não checar, e não ler numa segunda coisa. Você quer ver uma pessoa que lê, qualquer pessoa que tem o hábito de ler, ela vai assistir 2 telejornais, que ela vai filtrar a informação por um ou pelo outro. Ou ela vai ler 2 sites de notícia, de um ou pelo outro. Por mim, eu me informo hoje, lendo um site de esquerda, lendo um site de centro e lendo um site de direita. E aí eu faço a triagem para ver o que está acontecendo. Eu acho que todo mundo é assim. Eu caio em fake news? Caio. Eu sou passível de passar fake news? Sou. Mas é muito mais difícil eu cair, muito mais difícil eu passar. Por quê? Porque eu tenho o hábito de ler, de refletir. Então, eu acho que a literatura tem sido de expandir isso nas pessoas. Então, a pessoa tem que saber disso. O leitor, o autor muito vendido, que vende milhões, ele passou por esse processo. Mas ele não esqueceu da sua função social enquanto autor. Para quem não está acompanhando, o Paulo Coelho, que eu particularmente tenho sérias restrições enquanto autor de romances, não de todos, mas de muitos deles, o Paulo Coelho está tendo uma postura política desde o começo da eleição desse governo que está aí. Ou seja, o Paulo nunca esqueceu da função política dele como autor. Né? Ele escreve de um jeito, mas ele tem uma postura como de outra. Então, só para pegar esse exemplo. Né? Então, a gente precisa ter claro isso. As artes e a literatura têm esse poder. Então, vamos falar de literatura, que é mais minha praia. A literatura, ela tem o poder de emancipar as pessoas. Né? A pessoa que lê, ela é muito mais reflexiva, muito mais crítica. Né? É muito mais difícil de cair em narrativas porque você tem hábito de ler. Né? Então, eu acho que... não sei se é por aí que você queria...
Então... Diga, Santiago, diga. Pode falar. Não, eu concordo em número, gênero e grau. A literatura, ela é fundamental e ela faz parte da criação e do pensamento do ser humano. Tanto é que o Hitler, para aniquilar o pessoal, a primeira coisa que ele fez foi queimar livros lá. Queima-se os livros e ninguém pensa e a gente coloca o que a gente quer na cabeça desse povo, tal. Mas fica difícil em um país que você disse muito bem, Nancy, que os pais não incentivam, porque na maioria das vezes nem os pais leram também, eles não têm essa ideia. Mas assim, nós fomos trabalhar em Maringá, eu e a minha esposa, que é jornalista também, e nós montamos um jornal lá. E a gente precisava de 2 foca para trabalhar com a gente. E nós contratamos um menino, uma menina, recém-saído da universidade. Eles tinham se formado, era o que a gente podia ter na época, chamamos eles adquiriam experiência, a gente pagava lá o que a gente pudesse e tal, e eles vieram. E nas conversas e tal, a gente perguntava o que eles liam. Absurdo, eles não liam nada. Você já leu Machado de Assis? Não. Você já leu... Por exemplo, um livro básico do jornalismo, você leu Cidadão Kane? Não. Você leu? Não. Aí um dia a Malu, minha esposa, falou, mas o que você leram, então? Sabe o que ele respondeu? Não, eu fiz jornalismo, eu não fiz literatura. Quer dizer, é um absurdo um jornalista formado em jornalismo que não lê. E é aquilo que você disse. Se o cara não lê, como é que ele vai informar? Se ele não lê, como é que ele vai escrever? Quem não lê não sabe escrever. É muito difícil, é muito difícil. Então tá, mas, e é complicado também, porque para fazer um livro, eu, por exemplo, as pessoas falam para mim, Santiago, está na hora de você escrever um livro, está na hora de escrever, mas só de pensar que, pô, dá problema, onde que eu vou achar uma editora, como é que é, não é fácil, porque a gente tem desconhecimento também, por preguiça, porque eu também não pesquisei, mas agora, por exemplo, eu estou vendo que a Leia Livros ajuda, é um bom começo, dá o pontapé inicial. Já me interessei. Mas eu acho que o caminho é isso, essas alternativas de pequenas editoras que incentiva, que vai incentivando, que vai... E sempre deixando claro aquilo que você falou, né, Eduardo? Que ninguém vai vender um livro e virar best-seller em um mês, né? Que o cara vai vender 2 milhões. E só para reforçar o que você falou do Paulo Coelho, eu penso exatamente como você. Não me agrada os livros do Paulo Coelho, acho que com exceção de um só, que é Verônica Deve Morrer, porque eu gostei, o resto não gostei, eu pelo menos li poucos, não gostei, mas a postura política dele é nota 1000, não é nota 10, é nota 1000. É um cara que realmente está aí para nos ajudar. Tá certo? Fala lá, Nancy. Tocando no assunto, agora, qual é o interesse realmente do governo que a gente tenha uma legião de leitores? Né? É interessante todos serem cultos, literalmente, é interessante que eles tenham opiniões próprias a respeito das coisas? Isso aí o próprio governo pode responder com a política que ele adotou até agora. Ele isentou armas e aumentou impostos para as editoras e para as livrarias. Acho que isso responde, né? Ele está isentando armas e aumentando livrarias. Né? É aquele negócio, ele tá aumentando uma arma que ele acredita que funcione e liquidando a outra que efetivamente funciona. Então, aí, o incentivo é zero, né? Que também é uma marca de todo regime de exceção, que todo regime ditatorial, de esquerda ou de direita. Toda ditadura, a primeira coisa que ela vai pegar é exatamente onde? Em livros, porque a literatura liberta. A literatura liberta. Então, toda ditadura, nós temos um livro que depois virou filme, chamado Fahrenheit 360 Graus, que se queima livros em praça pública. A história mostra que foram queimados livros, né? Que foram queimados livros.
Nós tivemos agora, neste governo que está aí, um governador lá de Rondônia, um secretário estadual de Rondônia de Educação, secretário estadual de Educação de Rondônia, fazendo uma lista de livros proibidos no estado, que depois acabou não saindo e não sei o quê, porque todos os livros eram de autores comunistas ou de esquerda, não sei o quê e tal, e livros que não tem nada a ver, sabe, uma coisa... censuraram um livro do Coni, que não tinha nada a ver com política, porque a figura do Coni é uma figura política e tal, sabe? Umas coisas assim, sabe? Os critérios para censurar, né? E aí, então, nós estamos falando de censura. Nós estamos falando de censura. E isso não é invenção. Está aí, para quem quiser pesquisar, esse secretário baixou uma lista, agora, em 2019. Nós estamos falando de 2 anos atrás. Né? Então, o governo não tem interesse. Não tem interesse nisso. E hoje eu estava lendo, na Folha de Londrina de ontem, né, que está havendo um movimento de aquecimento de editoras. Mas isso é resistência. Isso é resistência. As editoras estão resistindo. Por quê? Porque tem mais gente querendo escrever. É o que Santiago acabou de falar aqui agora, gente. Em regimes de exceção, o oprimido tem que colocar para fora o que está sendo oprimido, e muita gente coloca para fora através da arte, através da literatura, através da poesia, através da música, né? É exatamente isso, né? É exatamente isso. E é isso, e os meus poetas, principalmente os meus 2 poetas, o Neri Reis e o Mário Paulo, eles mostram isso, né? Eles não querem só uma mudança política, eles querem uma mudança de paradigma da sociedade, que as pessoas pensem, que as pessoas amem, que as pessoas sejam felizes no país que vivem. Os 2 pensam isso, cada um à sua maneira, cada um, né? O Mário Paulo é mais velho que o Neri Reis, mas, enfim, são 2 poetas que têm uma visão bem diferente das coisas, mas que se unem. Então, quer dizer, as diferenças são para unir e não para separar. Nós estamos vivendo numa realidade que pensar diferente é motivo de escárnio. E não assim, peraí, me explica por que você pensa assim. As pessoas estão discutindo pessoas e não estão discutindo ideias. As pessoas estão se apegando a líderes e não a propostas. Né? Então, eu acho muito incrível isso, e eu acho que para libertar isso, primeiro Deus, primeiro Jesus, e depois a leitura, é a leitura, sabe? Nós estamos em pandemia, gente, pandemia é um momento de recolhimento, de isolamento, de recolhimento. Você quer melhor chance de recolher em leitura e em oração do que agora? Não tem. Não nem está vendo live. Não vou nem falar o estilo, para não criar área de atrito. Mas vendo uma live que, sabe, o cara fica bebendo em 3 horas, o cara sai traçando as pernas. Que isso? Que isso? Né? Então, sabe, é ler, é pensar, é se recolher. Né? É se recolher. Então é isso, eu acho que a literatura liberta. Eu creio muito que a literatura liberta. Né? Concordo com você, Eduardo. Justamente por isso que não há interesse, né? Porque a literatura liberta, abre as mentes, né? E nenhum governo quer isso, né? Quer uma manada. Né? Mas além do governo, Nancy, não é só o governo que não quer, essa elite atrasada que nós temos, a classe dominante, esses caras escravagistas que estão aí desde 1500 e que fizeram, são feudais mesmo, eles não querem, eles não têm interesse. E como são eles que são governo? Porque se você pegar o governo, se você pegar a bancada dos deputados, só tem elite lá, só tem médico, advogado, usineiro da bala, latifundiário, não tem povo, não tem, os que tem eles engolem. Então os caras não querem, e como é eles que dão, que elegem os caras, então é difícil mesmo, eles não querem. O povo, eles querem que o povo continue votando com a barriga, né? Não votando com o cérebro, votando com o estômago, votando com as necessidades, e assim
manter o status quo. É isso. Mas só vendo uma coisa que você falou da poesia, tem um meme que roda na internet, eu mesmo já postei umas 2 vezes, que é 2 caras andando, daí um fala para o outro assim, com a situação do país, um fala para o outro, e agora, o que faremos? O outro fala, vamos fazer poesia. Esses canalhas odeiam poesia. É uma coisa assim que tem na internet que eu acho interessantíssimo. Tem a Dindinha aqui, ela está dizendo, o episódio da Fundação Palmares e os livros desatualizados. Na Fundação Palmares aconteceu um fato desse, Eduardo, que jogaram os livros lá, o tal. Tá certo? E a outra, que só queria ler um trecho aqui, da Mônica Carneiro, porque ela está falando para mim, ela diz assim, a bem da verdade, o que, ao meu ver, não é que o ministro da Cultura seja um completo idiota. Ele sabe quem foi a artista Frida. A negativa é apenas uma maneira de minimizar o seu valor, tornando-a desinteressante para quem não conhece e não se interessa por artes práticas. Em relação a fake news, concordo. Assistir sempre foi uma maneira de se promover a política do pão e circo. Hoje apenas mudou da TV para as redes sociais. Infelizmente, no Brasil, apesar de existir bons leitores. É exatamente isso. Concordo em número, gênero e grau. A Mônica Santiago, a Mônica ela é blogueira, ela tem um blog de literatura e tem um canal de literatura no YouTube, e a Mônica foi uma das pessoas que acolheu o nosso trabalho, vou falar nosso, porque já que você fez o prefácio, você tá nele no livro também, tá nesse. Deixa eu só falar mais uma coisa. A Dindinha, o Santiago, é a Amanda, irmã da Josi. A Dindinha é a Amanda. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui, com relação a Leia Livros. Um Som Diferente, que é o livro que ganhou ano passado, está concorrendo ao Prêmio Oceano de Literatura esse ano. Está lá, junto com... Né, estamos nós, estamos lá disputando o Oceano de Literatura, que é um dos prêmios mais importantes. Estamos lá disputando com o de 2020, né? Estamos lá disputando oceanos também. E o Apenas 3 Palavras também está lá. Estão os dois lá. Você está virando um bicho papão de prêmio, hein? É bom eu saber para o prêmio que eu ver que você está inscrito, eu não participo. Não, por favor. Se vocês for escrever romance, eu já indico aqui, a Leia Livros está com o concurso aberto e eu vou participar de novo. É claro que eu vou participar de novo. Né? Eu ia participar, não sei se eu vou participar da categoria poesia ou prosa, talvez na prosa de novo, mas enfim. Né? Mas depois eu quero saber mais do Leia Livros, que aí me acendeu a ideia de escrever alguma coisa. Eu acho muito legal, e eu acho que... eu conheço teu estilo, Santiago, eu acho que a Leia Livros vai te dar muito teu estilo e teu livro vai emplacar assim. Então, eu acho que é isso, Nancy, hoje a gente está falar disso aqui, bom... Só falar mais uma coisa desse livro aqui, que eu estou impressionado. Assim, eu estou falando muito do Apenas 3 Palavras, porque Apenas 3 Palavras está me abrindo caminhos assim, que eu não acreditava que fosse possível. Por isso que eu estou falando. Mas é muita insistência, né? É muita oração. Vamos colocar na ordem. Muita oração, né? E muita insistência também. Só uma coisa. O Liberdade Condicional, agora nós estamos fazendo o lançamento do livro, hoje eu estou com 22 livros vendidos e 28 livros vendidos e 22 para serem entregues. Então, 50 livros já. Nós estamos falando de uma editora pequena e de limitação, quer dizer, 50 livros, para mim, é muita coisa, gente, é muita coisa. Claro que, se Deus quiser, vai chegar mais e tal. Quem quiser o livro, já está disponível a versão online, a versão e-book e a versão impressa lá na página da Leia Livros, ou comigo por aqui também. Você pode mandar e-mail no eduardobacarin@gmail.com, né? Pode me chamar por aqui também, pode pedir o livro. Pessoal de Londrina aqui a gente entrega pessoalmente, pessoal de fora de Londrina a gente está mandando pelo correio. Nesse momento, já tem Liberdade Condicional, já está no Ceará, em Fortaleza, já está em Campinas, já está em Olinda. A Mônica Carneiro recebeu hoje em Olinda dela. Em Olinda, aliás, a Mônica recebeu hoje o Solitário do 406, Um Som Diferente e os 3 ali, e o Liberdade Condicional. Em Olinda, já está em Ipatinga, em Minas Gerais, né? E hoje foi para Maceió,
hoje foi para Curitiba, e hoje foi para Blumenau, e hoje foi para Bahia. E está em Salvador também, que já chegou em Salvador com a Tessa Visconti, poeta Tessa Visconti. Então, o livro hoje, no dia do lançamento, já está em 7 estados. Já está em 7 estados do Brasil. Então, é um livro que ele começa, né, e eu acho que esse poeta Neri Reis ainda vai ajudar muita gente a encontrar caminhos. Né? O caminho dele, eu espero que... Muito bom. Muito orgulho de você, Eduardo, muito orgulho de você. Né? É um prazer ter você na Leia Livros. Santiago Leia Livros está de portas abertas para você. O que você precisar, a gente pode ajudar. A ideia da Leia Livros também não é ficar rica, e a gente nem consegue, porque a gente trabalha com preços bastante baixos, justamente para incentivar a literatura no país, né? Andar na contramão do que esse governo quer. Não é verdade? Eduardo, vamos finalizar? Eu gostaria que você finalizasse a live, Eduardo. Tá, eu primeiro gostaria muito de agradecer tanto ao Mário, que por problema de conexão não participou e tal, que foi muito bom, a esse irmão, Antônio Santiago, que fez um prefácio lindo, não apenas 3 palavras, né? Que fez comentários, assim, lindos, assim, que foi assim, uma coisa assim muito... Vou confessar esse segredinho aqui do Santiago. Quando eu escrevi o livro e que eu estava começando a negociar com a Madrepérola daqui de Londrina, que o projeto é um projeto muito interessante que eles têm com autores londrinenses aqui em Londrina, para um caminho de Londrina, eu falei para o Santiago, você quer escrever... Eu queria muito que você escrevesse o prefácio do meu livro. Ele falou, eu não sei se eu sou capaz disso. Aí eu mandei o livro para ele, aí um pouco quando ele mandar o prefácio, ele falou assim, rapaz, que livro. Ele falou, que livro. E assim, e aí depois ele fez vários comentários, tá, algumas coisas que ele já falou aqui hoje, da correspondência com a realidade, não sei o que e tal, e da necessidade, e eu estava muito assim, né, e quando eu mandei, e logo em seguida, e foi uma coisa muito interessante, porque logo em seguida que ele falou isso, que eu mandei para o editor, eu mandei o Liberdade Condicional para o concurso da Leia Livros. Né? Mas eu não mandei só o Liberdade Condicional, eu mandei outros livros também, já que o edital permite que pode mandar mais de uma obra, e eu confesso que eu não estava muito botando fé no Liberdade Condicional. Mas aí depois das palavras do Santiago, depois pensando no que o Santiago falou, falei, cara, é o momento mesmo disso, né? É o momento mesmo disso. Né? E foi muito engraçado agora, porque agora eu terminei um livro agora e eu acabei de ler com a Josi, inclusive, a gente fez a primeira revisão agora, que eu conto a história de um médico cubano. Né? A história de um médico cubano. E num dos comentários a Josi fez assim, nossa, o Santiago vai gostar muito desse livro. Ela falou de algumas vezes, assim, mas o Santiago, especialmente, vai gostar muito desse livro, não sei o que e tal. Enfim, mas é assim, e por isso também eu convidei o Santiago aqui, porque eu quero agradecer muito, porque são amigos assim, que mesmo longe, né, o Santiago está lá em Caraguatatuba e tal, que estão sempre com a gente e que nos mostram caminhos, né? Porque as palavras que o Santiago falou para mim quando daquele livro não foram só elogiosas, mas ele mostrou caminhos que podia seguir e que o Liberdade Condicional, de certa forma, vai nesse caminho, né? É uma outra perspectiva e tal, mas ele vai por esse caminho. Então, eu acho que esse é o caminho. Estou muito feliz. É o meu 4º romance, né? É o meu 4º romance. É o quarto romance premiado meu. Para mim, isso aqui só ele, né? Só por ele mesmo, só por Jesus mesmo, né? Não tem outra explicação, que me dá esse talento mesmo, né? Não estou menosprezando o talento que eu tenho, mas o talento que eu tenho é Deus que me dá. A ele toda a honra, toda a glória. E se eu estou chegando até aqui, é por ele, né? A segunda-feira faz 8 anos que eu estou limpo, que eu não bebo mais, né? Que eu estou muito tranquilo e tal. E isso também tem a ver com a retomada do meu processo de escrita. Então, estou muito feliz de chegar nesse momento e estou produzindo. Neste momento, Nancy, a Josi fez uma contagem aqui. Neste momento, eu estou com 11 livros inéditos. 11 originais. Parabéns. Escrevendo mais 4, mais 5. Né? Então
eu estou num ritmo alucinante. O pessoal fala assim, mas você está só escrevendo. Eu falei, não, eu trabalho de manhã na prefeitura, à tarde eu dou aula e faço doutorado. Tá, e você escreve como? Como é que você dá conta? Eu falei, só por Jesus na causa, só por ele mesmo. Então é isso, gente. Eu estou muito feliz e está aqui, Liberdade Condicional. Já, né? Quem quiser pode entrar no site da editora, pode comprar lá o e-book, ou pode comprar, né? Pode comprar ou comigo, né? Se pedir comigo, vai autografado, evidentemente, né? Tá certo? Santiago, eu estou mandando para você da semana que vem, tá? Já pode ficar tranquilo que o teu está indo. Agradecer a todo mundo, agradecer a todos que estiveram aqui, todos que me colocaram, né? E mandar um beijo para todo mundo, agradecer a cada pessoa, né? E é isso, acho que é isso. Eu, em nome da Leia Livros, eu agradeço muito, Eduardo, a sua participação, a sua confiança na Leia Livros. Agradeço bastante, Santiago, você ter estado aqui conosco, tá? E eu te desejo de coração muito sucesso, tá bom? Um beijo para todo mundo e obrigado por esse povo maravilhoso que nos aturou até agora. E parabéns para você, Eduardo. Tudo aquilo que eu falei é de coração. Um beijo na Rose, um beijo se você vê a Maristério, um beijo na Maristério e um abraço no meu amigo Paulinho, esse médico comunista. Tá bom? Maristério Paulinho, acho que só em outubro agora, enquanto as Rose não tomar a segunda dose da vacina, acho que a gente não está podendo pegar a estrada ainda não, mas a gente está morrendo de saudade. Tá certo, cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Tá certo? Obrigada. Um beijo. Abraço.